Gênesis capítulo 2, verso 18 até o verso 25. O texto bíblico diz assim: Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma auxiliadora que seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varona, porque do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Nós começamos uma série de mensagens falando primeiramente a respeito da formação do homem e falando a respeito da compreensão do homem e da sua masculinidade. Seria extremamente fácil omitir uma compreensão clara a respeito da mulher e da sua feminilidade. É por isso que hoje nós iremos prosseguir naquilo que nós começamos a aprender e falaremos a respeito da formação da mulher. Falaremos a respeito do casamento como algo que envolve um homem e uma mulher, e esta passagem nos mostra o significado da criação da mulher dentro do âmbito da família da aliança. Ao olharmos para a família dentro do contexto bíblico, nós também devemos compreender, assim como falamos a respeito da formação do homem e da masculinidade, nós também devemos compreender a formação da mulher e a sua feminilidade a partir de Gênesis capítulo de número 2. E ao olharmos para esse texto, nós passamos a compreender que para o homem havia sim uma plena satisfação espiritual, mas havia alguma coisa que faltava na vida dele. O texto é claro e nós podemos compreender claramente essa verdade bíblica. Deus olha para o homem e Deus também determina que algo precisava ser criado para que o homem se tornasse completo. Homem e mulher formam o casamento e constituem o casamento conforme a criação de Deus. E é por isso que aparece aqui uma palavra determinante. Nós temos uma palavra, que é a palavra-chave nesse texto, é a palavra finalmente. Aqui nós temos a palavra-chave do noivo. Quando Deus cria o homem, e logo depois, quando Ele cria a mulher, conforme nós lemos nesse texto, o homem olha para aquela mulher e o homem diz, finalmente, aquilo que eu estava procurando, aquilo que eu compreendia, que era a falta que fazia na minha vida, agora está diante dos meus olhos. Essa é a maneira poética. Agora eu vejo, agora eu sei. É como se o homem estivesse dizendo o seguinte: olha, agora eu sei quem eu sou pelo que eu estou vendo. Agora eu sei que eu estou completo. E é como se ele dissesse: encontrei em você. A partir do momento que ele vê ela na sua frente, após Deus formar a mulher, conforme o texto nos ensina. Nós precisamos, portanto, compreender a importância da criação da mulher. Tanto na ordem da criação, como no âmbito da família e no âmbito do casamento. A mulher foi feita com um propósito específico. Ao compreendermos o texto, de acordo com aquilo que nós estamos aprendendo aqui, nós vamos tirar da mente de muitas pessoas várias e várias distorções a respeito da família, a respeito do casamento, a respeito do papel do homem, a respeito do papel da mulher. Nós vamos desmistificar esses conceitos ideológicos da cultura atual, que
tenta implantar dentro das nossas famílias um outro conceito de família, uma outra percepção a respeito do que é a família cristã. É por isso, então, que agora nós vamos observar a importância da criação da Bíblia. E, primeiramente, eu gostaria que nós olhássemos com muito cuidado para o seguinte aspecto: a mulher foi feita, primeiramente, com a virtude de ser companheira do homem. Quando Deus olha para o homem, e quando Deus fala que lhe faria uma auxiliadora idônea, Deus estava dizendo que ele faria uma perfeita companheira para estar junto do homem e para o acompanhar em todas as suas tarefas, em todas as suas realizações, em todos os seus projetos, em todo o seu caminhar. A mulher foi feita para ser a companheira do homem. Não é bom que o homem esteja só. E sabemos que a solidão é um tipo de emoção negativa, extremamente complexa e que destrói qualquer tipo de sensibilidade interior, que destrói qualquer tipo de vida, tanto no aspecto intelectual, como no aspecto emocional, passando para o aspecto físico, porque quando uma pessoa entra na solidão como um aspecto negativo do seu ser emocional, ela se torna totalmente desconectada da vida e até mesmo de si mesma. Quando Deus olha para o homem e ele diz: olha, eu lhe farei uma companheira, é porque o homem precisava de uma companhia ideal. Ele precisava de alguém que estivesse com ele para que ele não ficasse mais só, porque Deus criou todas as coisas, e o texto nos mostra isso, que ao criar tudo e toda a criação, Deus deu domínio ao homem. Tendo dado domínio ao homem, ele nomeou todos os animais, ele deu nome a cada um dos seres que Deus havia criado, mas nada daquilo que estava ali lhe completava. Faltava alguma coisa. E a palavra do Senhor diz que Deus, então, indica que faria uma auxiliadora que fosse idônea para o homem. Deus pretendeu, compreenda isso, Deus pretendeu, na sua soberania, criar o homem, em um primeiro momento, com essa falta, com essa lacuna, para depois a preencher. É uma estratégia divina. Deus criou o homem para que ele fosse um homem que se sentisse completo do lado da sua mulher. Por isso, tornam-se os dois uma só carne. Isso não é uma questão meramente individual, da vida interior. É uma unidade em todos os aspectos. Deus sabe que nós, homens, precisamos de outros. Isso é uma questão de humildade. A igreja mostra essa realidade para nós. Nós devemos depender de outras pessoas. Nós devemos estar relacionados dentro de um aspecto de comunhão, de reciprocidade, porque ninguém pode ser igreja de Deus sozinho. Mas a ideia máxima de igreja está no Novo Testamento, na Epístola de Paulo aos Efésios, quando ele fala que nós, como igreja, nós somos a noiva de Cristo. E ele é um noivo perfeito, mostrando assim que dentro do âmbito do casamento, um dos principais propósitos é proporcionar uma companhia que seja verdadeiramente agradável. É por isso que o texto começa falando no verso de número 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Aqui nós encontramos algumas coisas extremamente importantes. Extremamente importantes, e além do homem necessitar de uma companheira, o texto bíblico nos ensina que a mulher foi feita também com a virtude de ser uma ajudadora do homem. Não era só uma companhia para que ele não se sentisse só. Era muito mais do que isso. A mulher, dentro da criação, ela também recebe a função específica dada por Deus de ser uma ajudante do homem. Alguém que iria compartilhar não só a sua vida,
não só o seu trabalho, não só as suas emoções, não só os pensamentos, mas acima de tudo, a comunhão com Deus, como nós falamos anteriormente. É essa mulher que estaria com o homem para formar essa unidade também espiritual, para que os dois pudessem prestar um culto a Deus e glorificar o nome de Deus. A mulher como ajudante, ela estabelece um papel extremamente importante no âmbito do casamento. A palavra auxiliador é a mesma palavra ajudante, idônea. Essa palavra ajudante que aparece no texto é uma palavra que se refere a reforços militares. É como um exército que está em uma batalha encurralado, e quando ele se vê perdido, chega então aquele reforço tão necessário, e eles conseguem vencer a batalha. Pela união de dois exércitos, porque chegou um que veio como reforço, um que veio como auxílio, para que este que estava ali encurralado não perdesse a batalha. Essa palavra, portanto, é uma palavra militar. A palavra ajudadora é uma palavra forte, não é uma palavra fraca. Essa palavra é uma palavra divina, como nós falamos, iniciamos falando a semana passada. E Deus fez questão de usá-la para se referir à mulher, para dizer que ela é extremamente necessária no âmbito do casamento, porque o homem precisa dessa ajuda, ele precisa desse auxílio, ele precisa dessa companhia idônea, porque sem ela, ele não conseguirá vencer as grandes batalhas que ele tem pela frente. E assim, a mulher traz para a vida do homem uma força capaz de ajudá-lo nas horas mais difíceis. É por isso que a palavra ajudadora é uma palavra importante. E não é uma palavra qualquer. Quando Deus traz o entendimento dessa palavra com sabedoria, Ele está determinando que a mulher, como auxiliadora, na sua natureza, ela seria capaz de ajudar o homem em todos os sentidos, não apenas em alguns sentidos. E é aqui que nós temos a grande compreensão daquilo que Deus criou dentro do âmbito do lar do casamento. Os homens é que distorceram a ideia daquilo que Deus fez na criação. Os homens, eles estabeleceram que a palavra auxiliadora, quando eu falo homens e mulheres, que a palavra auxiliadora é um termo degradante. E que a mulher, como auxiliadora, é como se ela estivesse abaixo do homem. Mas quando Deus determina essa palavra, Deus está dizendo que essa palavra não é degradante. Essa palavra traz um sentido de força, de identidade, formada pelo próprio Deus, para que dentro do âmbito do casamento pudesse existir uma condição de ajuda extremamente necessária para o homem. E o homem, sem uma mulher idônea do seu lado, ele é um homem incompleto. Olha só, o Antigo Testamento emprega essa palavra várias vezes. E ela não é empregada no Antigo Testamento como uma palavra de inferioridade. Ela não é empregada no Antigo Testamento como uma palavra degradante. Eu já expliquei na semana passada que essa palavra ela aparece 19 vezes no Antigo Testamento. Das 19 vezes que ela aparece no Antigo Testamento, 16 elas fazem referência a Deus como nosso grande ajudador. Deus é o nosso grande, o supremo, o maior ajudador que nós temos. Mas Deus, na sua sabedoria, como nosso auxílio, como nosso ajudador, como aquele que está conosco, como aquele que nos conduz, como aquele que nos ajuda, dentro do âmbito do casamento, do relacionamento conjugal, Ele quis determinar que quem faria esse papel, que é dele, seria a mulher. E Ele deu a ela essa característica de ser ajudador. Deus deu à mulher a grande característica de ser essa auxiliadora, como Ele é na nossa vida como igreja.
aquele que vem em nosso auxílio, como o salmista fala várias vezes, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio bem presente nas tribulações. No âmbito do casamento, na relação conjugal, Deus quis determinar que a mulher cumprisse esse papel na vida do homem. E é aqui, exatamente aqui, que está o aspecto da humildade que todo homem precisa ter. Ele precisa da ajuda da sua mulher. Mas isso não faz da mulher alguém que deve ser colocado acima do homem. Porque o apóstolo Paulo, ele diz claramente que o homem depende da mulher e a mulher depende do homem. É uma questão de reciprocidade. São papéis bem definidos, extremamente diferentes. E como nós vamos aprender daqui a pouco, eles se completam. O termo ajudadora é usado por Deus para descrever esse papel da mulher no âmbito do casamento. E é um grande desastre no casamento, no relacionamento, na vida conjugal, quando homem e mulher não conseguem trabalhar juntos. Não adianta alguém tentar viver uma vida individual dentro do relacionamento conjugal. Muitas pessoas estão tentando fazer isso hoje. Eu sou casado, ele tem a vida dele, eu tenho a minha. Nós cuidamos dos nossos negócios separadamente. O homem diz, olha, a mulher não precisa saber o que eu tenho, o que eu faço, basta que eu coloque dentro do lar o alimento, pague o aluguel, ou pague a prestação da casa, coloque gasolina no carro, isso é suficiente. Não é isso que Deus determinou. E a mulher dizer, olha, eu cuido dos meus deveres de mulher, e ainda ajudo o meu marido, porque eu faço algumas atividades, tenho renda, então eu cuido das minhas coisas e ele cuida da dele. Talvez não haja nada mais destrutivo no âmbito do casamento do que essa atitude de individualizar responsabilidades. Quando há a individualização de responsabilidades, o casamento está indo de mal a pior. O casamento está extremamente machucado, corrompido. E ele está totalmente fora do propósito de Deus, porque quando pessoas se privam dentro das suas funções, das suas responsabilidades, elas estão saindo daquilo que Deus determinou. Olha só, dizer que a mulher não tem nada a ver com o trabalho do marido, e que o marido não tem nada a ver com a responsabilidade ou com as responsabilidades da mulher, isso é algo terrível. Não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus em nenhum momento ensina isso para nós. A palavra de Deus ensina que nós temos atribuições diferentes. Mas essas atribuições diferentes, no âmbito do casamento, devem ter um propósito comum. A atribuição da mulher é clara na Bíblia. Ela tem a sua função, ela tem o seu papel, ela tem os seus deveres e as suas responsabilidades. O homem também. Mas isso deve se completar em um propósito comum. Quando a mulher, mesmo tendo seus papéis bem definidos, ela se coloca como uma ajudadora do homem. E o homem, tendo seus papéis definidos, ele se coloca como líder e cabeça do lar, para também auxiliar e cuidar da sua mulher. Por isso que Paulo fala aos Efésios que nós devemos nos submeter uns aos outros. E esse aspecto da submissão é que no desenvolvimento dos nossos papéis, nós nos completamos. E não há individualização. Como ajudante para o homem, a mulher compartilha de todas as suas preocupações. Como ajudante do homem, a mulher assume essa responsabilidade de o ajudar em todo momento. É assim que um homem cresce. É assim que um homem se desenvolve. Tim Keller, ou Timothy Keller, ele diz o seguinte, que quando nós temos mulheres que compreendem o seu papel, homens se tornam mais masculinos.
E não é muito dizer que quando nós temos homens que cumprem o seu papel, as mulheres se tornam mais femininas. A distorção dos gêneros dentro do âmbito familiar, a disfunção dos papéis, a falta de complemento de um para com o outro, de reciprocidade, acontece quando uma das partes está deixando a desejar nas suas responsabilidades. Mas assim, a natureza do trabalho que sustenta uma casa deve sim ser determinada pelo homem. Nós já aprendemos até aqui que o homem é quem direciona, é quem lidera, ele é o cabeça, ele é o líder do lar. É responsabilidade dele sustentar a sua casa. Mas a mulher deve se colocar junto com o homem para compartilhar com ele como boa ajudadora idônea na sua vida para que o lar e a família sejam edificados. A mulher, ela foi feita com essas virtudes. Primeiramente, a virtude de ser companheira. Depois, a bela virtude de ser para o homem uma ajudadora. Mas a mulher também, ela foi feita com a virtude de ser perfeitamente complementar para o homem. E aí, nós voltamos ao verso de número 18, quando a palavra de Deus diz o seguinte para nós: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. E a palavra a ser observada aqui agora é a palavra idônea. Versículo de número 18, dessa declaração que Deus faz, Deus está dizendo que a mulher é a ajudante adequada para o homem. Entre tudo o que foi criado, toda a criação, tudo aquilo que Deus determinou, dentro da ordem criada, Adão olhou e ele não encontrou ninguém que ocupasse esse lugar. Um homem não é completo sem a mulher. Deus fez Adão perfeito. Deus fez Adão perfeito. Mas a sua perfeição, a perfeição de Adão, não inclui a ideia de independência. Adão não foi feito por Deus para ser independente. O homem não foi feito por Deus para ser independente. A palavra hebraica para idônea sugere alguma coisa que completa uma polaridade. Alguns comentaristas eles dizem que é como o polo norte que completa o polo sul. Não tem como separar essas duas realidades. Não tem como um homem conseguir viver neste mundo sem uma auxiliadora idônea. É por isso que a palavra de Deus fala que o homem ele deve se unir a uma mulher, deixar pai e mãe, os dois se tornarão uma só carne, e assim que Deus os abençoará. Esse é exatamente o ensino das Escrituras. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, ele fala que a mulher não é independente do homem. Como ele também diz que a mulher não, que o homem não é independente da mulher, que a mulher não é independente do homem. Eles se completam. A mulher completa o seu marido e o marido completa a sua mulher. Homem e mulher não são idênticos. Não são idênticos, mas eles se completam. São totalmente diferentes. E quando nós falamos a respeito de se completar, nós estamos falando de dois pedaços diferentes. Não estamos falando de pessoas iguais. Às vezes, nos aconselhamentos pastorais, nós encontramos pessoas com dificuldade no relacionamento. E geralmente, quando elas vêm com o argumento de que elas não têm compatibilidade. Mas no casamento deve haver compatibilidade. O grande problema, é que quando uma pessoa vem, a maioria das pessoas que vêm nos casais, eles têm uma compreensão errada de compatibilidade. Porque eles acham que compatibilidade é você concordar em tudo, é você ser igual em tudo, e é você pensar a mesma coisa,
e fazer tudo a mesma coisa. Não foi assim que Deus fez. Deus pegou uma mulher diferente do homem e um homem diferente da mulher. E Deus os uniu. E ali Deus fez com que eles tivessem compatibilidade com todas as diferenças que eles tinham. E é com todas essas diferenças que os dois se tornam uma só carne. Porque se for tudo igual, não haveria necessidade de serem duas pessoas. Uma só seria suficiente. O entendimento do casamento, compreenda isso, é que você precisa de alguém que é diferente de você. E sendo diferente de você, ela te completa. E ele te completa. Quando você encontra uma pessoa que tem essas características que você não tem, é essa pessoa que vai te completar. É por isso que os conselheiros matrimoniais, eles falam muito sobre isso, que os opostos se atraem, e todas essas coisas. O que eles estão dizendo não é nada mais do que está na Bíblia. A mulher é diferente do homem, em todos os aspectos, no aspecto emocional, no aspecto físico, na maneira de pensar, de ver o mundo. Não há igualdade. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor criou uma mulher diferente do homem, e essa mulher diferente do homem era a mulher totalmente adequada para ele. Sendo totalmente adequada para o homem, ela era apropriada. Resumindo, ela era justamente perfeita para ele. Casamentos se desfazem porque as pessoas estão procurando alguém que se iguais a elas. E talvez é por isso que tem crescido essa ideia da homoafetividade. Que pessoas querem conviver com pessoas que pensam, que agem, que sentem e que tenham esse sentimentalismo uns iguais aos outros. Deus não fez assim. Absolutamente Deus não fez assim. Deus fez o homem e Deus fez a mulher para que os dois se unissem e para que eles se completassem. É como duas peças de um quebra-cabeça. São duas peças diferentes, mas elas se encaixam perfeitamente. E ela não se encaixa em nenhum outro lugar, a não ser naquele lugar adequado para ela. Foi isso que Deus fez com o homem. Ele criou um lugar para que somente a mulher preenchesse aquele lugar na vida do homem e na existência do homem. Idoneidade sugere a ideia de compatibilidade. A diferença entre os dois não indica necessariamente que eles serão compatíveis. Sempre haverá diferença. E é por causa dessas diferenças que eles se completam e que eles se tornam cada vez melhores. Principalmente se estiverem na presença de Deus. Dependendo um do outro, ajudando um ao outro. Idoneidade sugere também a ideia de correspondência. Em outras palavras, a mulher idônea, ela pode ser traduzida como ajudadora igual a ele. Agora é igual no sentido de significado. Agora é igual no sentido de mesma natureza, não de papéis. Não no aspecto físico, porque a mulher é diferente do homem no aspecto físico. Não no aspecto emocional, porque a mulher é diferente do homem no aspecto emocional. Mas há uma igualdade em termos de significado diante de Deus, da sua criação e da existência humana. O homem precisava de uma ajudadora que fosse igual a ele, um ser humano, tendo todas as suas características próprias para lhe completar, para ser para ele essa mulher idônea que iria então o ajudar até o último dia da sua vida. Quando nós olhamos para esses três aspectos que nós acabamos de falar, aqui nós tiramos para a nossa vida ensinamentos práticos extremamente importantes. Que muitos casamentos
muitos casamentos não estão caminhando bem, porque as pessoas estão descontextualizadas da doutrina bíblica, do contexto bíblico, da vontade de Deus e da determinação de Deus. Quando nós nos voltamos para a palavra do Senhor e compreendemos quem é o homem, compreendemos quem é a mulher, compreendemos quais são os papéis, qual o significado de cada um, e respeitamos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, o nosso casamento será um casamento que glorificará o Senhor. As lições práticas que nós tiramos desse ensinamento é que o casamento envolve uma identidade completa. O casamento envolve duas pessoas que se tornaram apenas uma. Mas esse se tornar uma só carne não diz respeito ao aspecto físico, porque tem gente que está achando que isso diz respeito apenas à questão física. Isso está falando de propósito. Isso está falando daquilo que nós planejamos diante de Deus, de compartilhar as necessidades, de um ajudar o outro naquilo que é necessário, de caminharem juntos e de saberem se ajudar em todos os sentidos. A luta dele é a luta dela, a luta dela é a luta dele. Não há individualidade. Casamentos que não caminham bem é porque são casamentos determinados pela individualidade. São homens e mulheres que nunca se sentaram para compreender juntos o que a palavra de Deus ensina. Eles tentam levar a vida, como nós já falamos anteriormente, como homens selvagens. Como homens selvagens que vivem em um mundo selvagem. Quando nós falamos de confiança, nós também devemos falar de lealdade. Um homem que confia em uma mulher esposa, idônea, e ambos estão juntos no casamento, e se completam, eles caminharão, e eles vencerão todas as batalhas. Eles vencerão porque Deus estará com eles, abençoando as suas vidas, porque eles estão vivendo conforme a vontade de Deus, conforme a vontade do Senhor. Como Paulo diz, é um marido que ama a sua esposa, dá a vida por ela, mas também há uma esposa nesse relacionamento que é submissa, auxiliadora idônea, que está junto com o seu marido e o completa, e o ajuda. E faz com que a batalha seja ganha, porque os dois se tornaram uma só carne. Há aqui o aspecto da confiança, da lealdade, da unidade, porque os dois estavam juntos, eles estavam nus e eles não se envergonhavam. Eles compartilhavam da mesma vida. Eles não desconfiavam um do outro. Quantas e quantas vezes casais vêm se aconselhar e talvez um dos conselhos mais básicos que são dados é a questão da confiança. Como um marido que tem uma mulher não confia nela, e como uma mulher que tem um marido não confia nele. Que tipo de ajuda haverá em um relacionamento desse? Que tipo de companheirismo? Que tipo de auxílio haverá onde existe a desconfiança de um em relação ao outro? Quando nós tratamos a respeito do casamento, nós devemos preservar o nosso casamento no âmbito daquilo que Deus determinou para nós. E algumas pessoas estão errando gravemente. Alguns homens estão abrindo o seu casamento, o seu relacionamento, o âmbito do seu trabalho, para os seus amigos, quando ele deveria confiar na sua mulher como ajudadora, idônea, e abrir o seu coração para ela. Muitas mulheres estão confiando nas suas vizinhas e amigas, abrindo o seu casamento, quando ela deveria confiar no seu marido, como líder e cabeça do lar, e aquele que vai a conduzir e a ajudar em todos os momentos. Muitos casamentos estão sendo desfeitos
Porque não se entende, não se compreende o mínimo necessário a respeito do que é o papel do homem, o papel da mulher e qual é a função de ambos no casamento. A mulher foi feita de um modo especial. Não há inferioridade, não há de maneira nenhuma na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nenhuma intenção de colocar a mulher abaixo do homem. Muito pelo contrário, a mulher é exaltada e ela recebe uma característica de uma atribuição divina, de ser ela auxiliadora, idônea. Assim como Deus é o nosso grande auxiliador, Deus preparou a mulher para que ela seja, no âmbito do casamento, da relação conjugal, uma auxiliadora. Então, mulheres, assumam o papel de vocês. Sejam verdadeiras auxiliadoras. Coloquem-se do lado dos seus maridos para compreender, para trabalhar os propósitos comuns do casamento, em todos os sentidos, tanto da educação de filhos, tanto da vida como do lar, como do trabalho, das finanças, dos investimentos, daquilo que vocês vão fazer juntos e daquilo que vocês vão viver juntos. Se houver individualidade, há pecado contra Deus. Se houver individualidade, esse casamento não poderá receber a bênção de Deus conforme determinado na palavra do Senhor. É por isso que há momentos que nós temos que nos arrepender. Temos que confessar pecados. Devemos nos voltar para a palavra e pedir a Deus que Ele nos ajude a compreendermos qual é a nossa função e qual é o nosso papel. E assim eu gostaria que nós orássemos neste momento, pelas famílias que estão aqui, pelos casais que estão aqui, pela sua vida, para que você viva conforme a vontade de Deus. Nós vamos nos colocar de pé neste momento. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, nós louvamos e agradecemos ao Senhor pela Tua palavra santa, viva, poderosa. O Senhor, ó Deus, criou todas as coisas. E o Senhor formou o homem à imagem e semelhança do Senhor. E do homem, ó Deus, o Senhor formou a sua mulher. Para que os dois, ó Deus, fossem uma só carne. Sabemos que hoje, ó Deus, nós vivemos em um mundo de pecado. Mas como igreja, o Senhor nos restaurou a essa nova aliança. O Senhor nos restaurou, ó Pai, a esta nova vida, para vivermos conforme a Tua vontade. Ó Pai, que o Senhor abençoe homens e mulheres que estão aqui. Aqueles, ó Deus, que já entraram no relacionamento conjugal. Jovens, ó Deus, que ainda se preparam para isso. E que todos aqui, ó Deus, possam saber cada vez mais qual é a vontade santa, perfeita, agradável do Senhor para as nossas vidas. Que cada um aqui, ó Deus, saiba compreender na presença do Senhor qual é o seu papel, mas nunca deixar de compreender também que nós, ó Deus, nos completamos dentro do âmbito da família, homem e mulher. E existe, ó Deus, uma determinação do Senhor para a vida das mulheres, para que elas, ó Deus, assumam o seu papel e sejam essas mulheres fortes, companheiras, auxiliadoras, mulheres, ó Deus, que vêm como verdadeira ajuda na vida dos seus maridos, para que os filhos também cresçam vendo, ó Deus, a boa mão do Senhor, através da vida de homens e mulheres que obedecem ao Senhor. E que as próximas gerações, tendo aprendido da maneira correta e visto, ó Deus, aquilo que o Senhor determina, possam preservar, ó Deus, as virtudes que nos foram recomendadas no âmbito do nosso lar e da nossa família. Abençoe-nos, ó Deus, seja louvado, seja engrandecido, e que o Senhor, ó Deus, cumpra nas nossas vidas o propósito santo do Senhor, para que sejamos famílias da aliança e venhamos glorificar o nome santo do Senhor. Em Cristo que oramos, bendizemos e glorificamos ao Senhor, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. E louvado seja o Senhor. Amém. Graças a Deus.
Todos podem se sentar.